Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos a essa casa de oração, sejamos todos bem-vindos para usufruirmos destes momentos espirituais que nos aclaram, nos confortam. Então nós vamos serenando os nossos corações, fechando os nossos olhos, serenando os nossos pensamentos, agradecendo ao Pai Criador a oportunidade da vida, a oportunidade da reencarnação. Nós vamos agradecendo com auxílio da espiritualidade e da vida que estão conosco, nos intuindo, abrindo os nossos corações e as nossas mentes para que possamos receber as energias que vêm do alto. Ao Mestre Jesus, nós também agradecemos pelos seus ensinamentos, para que nós possamos, na medida do possível, colocá-los em prática para sermos espíritos melhores. Então, nessa paz e nessa tranquilidade, nós vamos entoando a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai amado, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Antes da palestra que o João Pedro vai fazer por nós fazemos uma breve leitura, né? E hoje o livrinho é o Sementes de Felicidade. A lição é a número 21. Sinta-se amado por Deus, infinitamente sábio e amoroso. Deus não permitiria que você vivesse atormentado pelos problemas se não os visse com condições para resolvê-los. Não considere, pois, os problemas demasiados e a carga exagerada. Não considere, pois, lute com confiança. Em você estão colocadas por Deus todas as condições que precisa para sair vitorioso. Tenha fé e firmeza. A tua vida prática exige confiança na sabedoria e no amor divino. E uma das oportunidades para que nós passemos pelas nossas dúvidas, para que nós passemos muitas vezes por alguns problemas, é a sustentação necessária para que isso possa acontecer. Dessa maneira, sejamos mais uma vez todos bem-vindos a essa assistência que nos comporta e vai nos confortar hoje e sempre, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o bem sofrer e o mal sofrer. E o João Pedro vai fazer por nós, né,
as considerações a respeito desse tema. Seja bem-vindo, irmão. Se eu puder falar até. Boa noite a todos. Estão gostando de ouvir? Tudo certinho? Bom, essa introdução que o Ezequiel fez, acho que não poderia ter sido mais apropriada ao assunto que nós vamos falar hoje, né? Que é o bem sofrer e mal sofrer à luz do Espiritismo. Vou dar dois destaques, que é o poder da resiliência, né? E nós vamos passar aqui por um dos problemas que mais abalam nós conseguirmos sermos resilientes. Então vamos conversar bastante aqui, vamos bater um papo, pensar sobre o assunto, que eu acho que é o mais importante, né? A gente botar a cabeça para pensar em tudo isso que acontece na nossa vida. Primeiro, falar em bem sofrer e mal sofrer, eu acho que é um tema muito, muito sensível, muito difícil e delicado, porque só quem passa o sofrimento, né, quem está sofrendo a dor é que sabe o quanto aquilo dói. Então, quando nós às vezes estamos aqui falando, talvez a pessoa que está do lado dela ouvindo fala assim: não, mas ele não sabe o que eu estou passando. E é verdade, eu não sei. Então, na verdade, ninguém sabe o que o outro está passando. Então já é um alerta para nós nunca julgarmos o outro, né? Considerar que ele não tem força suficiente para superar uma dificuldade, porque cada um de nós é diferente. A nossa vida pregressa nos dá ferramentas, né? Pregressa, eu estou falando das nossas várias encarnações, né? Vai nos dando ferramentas para lidar com as nossas dificuldades. Obviamente, Deus, na sua sabedoria, não vai dar nenhuma dificuldade que nós não consigamos transpor. Mas eu olho e vejo algumas pessoas que têm algumas situações de vida que eu confesso, eu olho e falo assim: poxa, se fosse eu não sei se eu conseguiria, eu acho que eu não daria conta. Então, por isso que eu falo, é muito difícil falar sobre isso, no sentido de não querer impor que tudo é fácil. É só uma questão de que não é fácil. Mas não é porque não é fácil é que é impossível. São coisas bastante distintas. Então, o que eu estou pedindo hoje aqui é dar uma olhada honesta. Quando eu falo honesta, é de verdade, para dentro de nós, porque às vezes nós complicamos muitas coisas na nossa vida que não precisavam estar complicadas. Certas coisas nós não temos como mexer, né? Algumas situações de vida, de familiar, tem inúmeros casos aqui. Mas muitas coisas poderiam ser facilitadas com uma pequena mudança do nosso olhar. Eu acho que a minha proposta hoje aqui para conversar é justamente chamar a atenção para essas pequenas mudanças que vão aliviar a vida que já é difícil. Então vamos tornar ela um pouquinho mais leve, um pouquinho mais agradável, menos sofrida, menos pesada, e que a gente possa sorrir, que nós possamos nos alegrar em muitos momentos e vamos chorar em outros, porque isso é da vida. Então, nós vamos falar da resiliência. Então, a resiliência, né, a gente fala que a pessoa é resiliente. O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que consegue justamente suportar as adversidades e as dificuldades que a vida apresenta. E esse é o sentido figurado. Para a física, né, que eu até fui procurar, materiais resilientes são aqueles que conseguem retornar ao estado original depois de serem sofrendo esforço. Exemplo simples: a borracha dessa que a gente usa para apagar, todo mundo aqui que foi na escola tinha a borracha. Você pega, dobra a borracha, vira a borracha, enverga a borracha, então você solta, ela volta ao que era antes. Então a borracha é um exemplo de material resiliente. Ele volta ao que era o mesmo que você faz.
E aí eu já queria chamar a atenção, se nós formos olharmos para o vidro, que é algo extremamente duro, ele não é resiliente. Ele é duro, mas não é resiliente. Todo mundo sabe que se nós formos pegarmos uma chapa de vidro e tentarmos dobrar, ela vai quebrar. Então, a resiliência, isso já é para colocar uma pulguinha na orelha de cada um. O que é resiliente é flexível. Ele não é rígido. Nós vamos chegar lá com isso depois, né? Então, todas as pessoas conseguem, seja qual for o impacto que a vida causa, ele vai conseguir ser resiliente? Óbvio que não. Alguns a gente consegue, mas não existe ninguém que é super-homem, né? Uma hora ele vai fraquejar. Se a gente for pegar exemplos, Jesus, Chico Xavier, tudo bem, mas nós não somos eles. Nós somos pessoas normais. E conforme a pancada que nós levamos da vida, a gente dobra. E isso é normal. E não é para se desesperar, porque nós somos assim, estamos aqui por isso, né? Agora, o que mais atrapalha hoje em dia ser resiliente, que é a confiança, é algo que está tão aí, tão na nossa cara, que eu gostaria de conversar um pouco sobre isso. É um assunto difícil, mas que é a depressão. Eu tenho certeza que alguém aqui, todos aqui, ou conhecem alguém que tem a depressão, já passou por depressão, né? Ou vai encontrar alguém com depressão. Nós temos aí, a estatística diz que 15% da população tem depressão. É muita gente, né? Não é pouca coisa não, né? E qual que é a depressão, o que ela traz para nós? Ela é uma coisa bastante perversa, porque ela traz justamente a falta de ânimo para a gente perseverar, de ser resiliente. Ela tira essa vontade da gente enfrentar as coisas, se adaptar. Ela derruba, né? E é uma doença. E quem conhece espiritismo sempre se pergunta, né? Mas eu tenho depressão, será que é prova ou será que é expiação, né? Ou seja, eu estou pagando algo muito ruim que eu fiz ou escolhi ser isso? Não tenho uma resposta fixa, mas até hoje a melhor que eu já escutei é a seguinte: se você está reclamando muito, é expiação. Se você está aguentando, é prova. Porque assim, se eu sabia que ia passar por isso, eu estou aguentando o tranco, né? Porque não é fácil. Agora vamos falar um pouquinho sobre as características da depressão. Eu já sou voluntário, não sei se vocês conhecem, o CVV, que é uma entidade que atende pessoas que ligam para lá em busca de apoio emocional. Número 1, fazer a propaganda, número 188, hoje tem convênio com o governo, é gratuito, você pode falar com qualquer pessoa, 24 horas por dia, 27 dias por semana. E pode, você não precisa se identificar, é sigiloso, para você desabafar, para você colocar para fora. Então, nesses anos, obviamente, eu não posso falar dos casos, por uma questão de ética, obviamente, mas eu posso afirmar algumas coisas, que eu já percebi quais são as características das pessoas depressivas. Muito tempo a gente não vai pegando, e olha que eu não sou psicólogo, então eu vou te falar de experiência. Então tome minhas palavras como uma pessoa que observa, não como um conhecedor profundo do assunto, por favor, né? O primeiro, inflexibilidade dos pensamentos. Tá? Lembra da história da borracha? A pessoa depressiva, em geral, ela tem um pensamento rígido. Ela não se adapta, ela acha que aquilo é aquilo e aquilo vai ficar daquele jeito, né? Então é uma pessoa que fica remoendo o passado, remoendo culpa, fica aquela coisa que não consegue sair, né? Algumas chegam a falar assim, eu sou assim, pronto, e tem até um certo orgulho de falar como ela é. São pessoas perfeccionistas, a coisa tem que ser daquele jeito, se não for perfeito, não está bom, né?
E aí eu já digo, se ela é perfeccionista com ela, isso é um tipo de orgulho. E se ela é perfeccionista com a outra, ela está sendo inflexível com as outras pessoas. Então, isso está sempre encadeado. Né? São pessoas que carregam o mundo nas costas. Então, se eu não fizer isso, ninguém na minha família faz. Se eu não sei o que, ninguém vai fazer. Né? Então, por que ela faz isso? Ou porque ela acha que as pessoas vão deixar de gostar dela se ela não fizer, ou porque ela acha que se ela não fizer não vai ser direito. Perfeccionista de novo. Certo? São ansiosas. Né? Essa até é engraçada, né? Porque o ansioso fica, mas será que eu vou ser despedido? Será que eu vou não sei o quê? O ansioso nunca pensa. O chefe chama ele e o ansioso nunca fala assim, nossa, ele me chamou, acho que eu vou ganhar um aumento. Né? Ele nunca tem um pensamento positivo. Ele sempre acha que a coisa vai ser ruim. Então, e também tem um quê de controlador. Ele quer que as coisas funcionem. Então, se você conhece alguém ou se reconheceu em algum desses aqui, isso não quer dizer que você é depressivo. Só para tomar cuidado, tudo bem? Isso não é uma regra, mas são traços comuns. Então, por isso que eu falei lá no começo, vamos olhar para nós mesmos e ter uma visão honesta de nós. Será que eu sou assim? E é você que está se pondo em risco, se você tem esse tipo de pensamento. É você que sofre, não são os outros. É você que se coloca você cria ali uma situação em que te traz uma angústia e você se perde na vida, né? Poucas semanas atrás, também depois que eu atendi uma pessoa no CVV, eu não vou falar nem exatamente o caso, mas só para vocês entenderem que interessante como é que às vezes a cabeça da gente funciona. Essa pessoa ligou desesperada e ela queria saber que atitude ela deveria tomar entre escolher A ou B, perguntando para mim, o que eu faço? Escolho A ou escolho B? Eu falei, não sei, né? Só você mesmo, porque só a pessoa sabe o que é importante para ela. Como é que eu posso decidir para ela? Mas eu não sei. Bom, nós ficamos conversando por uns 20 minutos, e aquela angústia dela, aquela situação desse para lá, para lá, para cá. Eu virei e falei assim, nossa, mas você está numa guerra interna. Ela falou, como assim? Eu falei, nós estamos aqui há 20 minutos conversando e você está dividida, você está brigando com você mesmo o tempo todo. Eu falei, isso não te cansa? Foi um silêncio do outro lado. Foi um silêncio. No final da ligação ela falou assim, você me fez pensar numa coisa que eu nunca pensei, e olha que ela deve ter perto da minha idade, que não é pouca. Ela não tinha percebido ainda o quanto essa briga interna dela tirava a energia dela mesma, o quanto ela sofria com aquilo. Então, olha que coisa incrível. Eu falei assim, mas você nunca percebeu? Ela só falou, não. Então, por isso que a nossa conversa começou com um olhar para dentro de nós. Como eu sou? E não é julgamento. Veja bem, aqui não é questão de eu sou errado, eu sou certo, não é isso. Eu posso fazer da minha vida algo mais leve? Eu estou sofrendo à toa? Essa é a grande pergunta. Né? E aí, quando você tem a depressão, em geral a pessoa se fecha, ela se acha a pior pessoa do mundo, né? Porque ela não consegue que as coisas funcionem. E pior, quando ela se fecha, ela para de pedir ajuda ao alto, porque ela não se acha merecedora. Se alguém já viu aquela foto de Jesus, que é bem comum, que está Jesus na porta, e a porta não tem uma maçaneta, né? E a gente sempre comenta, Jesus só entra na sua casa se você abrir a porta. Então quem está em depressão, perdido, esquece de abrir a porta para Jesus. Ele não pede porque ele não acha que ele é merecedor de
pedir ajuda. É isso que é terrível na depressão. E não é verdade. Todos os filhos de Deus merecem ajuda. Jesus falou: não vou perder nenhuma das minhas ovelhas. Seja com depressão, seja o que for. Então ele vai ajudar. É só a gente querer e deixar. Nós deixamos de amar as pessoas quando nós estamos com depressão, porque se a gente não amamos nós, como é que eu vou amar os outros? Ninguém dá o que não tem. E o pior, ficamos sempre negativos. E aí nós acabamos afastando as pessoas de perto da gente. Aí é aquela profecia que auto se cumpre. Eu falo assim: eu sou uma pessoa bem ruimzinha, para não falar outra coisa. Ninguém me ama, aí eu fico para baixo, as pessoas se afastam. Aí a pessoa fala: está vendo? Eu tinha razão. Ninguém gosta de mim. Mas não é que as pessoas não gostam de você. É porque você se tornou fechado e amargo e as pessoas se afastaram. É como que alguém fala: aquele banco vai falir. Todo mundo corre lá e saca o dinheiro, o banco vai falir mesmo. Porque a confiança. Então, quem não se afasta? Só se você tiver uma sorte de ter uma pessoa que é uma verdadeira santa do teu lado. Porque, por mais que você queira, as pessoas vão se isolando. Então, por isso que a depressão é terrível. Porque ela vai acabando com a tua autoestima, ela vai minando você. Então, nós já falamos muita coisa ruim. Então, vamos falar de coisa boa. Então, o que tudo isso aí tem a ver com uma casa espírita, com Jesus, com o Evangelho? Tudo. Absolutamente tudo. Então, vamos lembrar. Jesus: vinde a mim que estáis cansado, que eu vos aliviarei. Quem nunca ouviu essa frase? Por quê? Jesus fala que as suas regras, as suas leis são leves, porque ele tira da gente justamente todos esses pesos que que nos deixa desse jeito. E o que ele pede para a gente combater? O orgulho, que é uma das maiores causas. Porque assim, eu quero que as coisas sejam do jeito que eu quero, e a vida não é assim. Então a gente tem que aceitar como as coisas são, dar uma ponta de faca. A gente fala de padrão vibratório, então às vezes é muito difícil a gente quebrar o padrão vibratório das pessoas. Então você tem que ajudar. Então na hora que eu quebro, vem todo aquele grandes amigos espirituais que vêm ajudar. Mas se você não estender a mão, eles não conseguem te alcançar. É muito simples. Então, quando a gente é resiliente, falando de novo nisso, nós temos fé. De novo, nós estamos falando do Evangelho. Se nós olharmos o Evangelho, a sua fé salvou, a tua fé te curou. Quem tem fé move montanhas, e assim por diante. Então parece que as coisas não se conectam, mas tem tudo, absolutamente tudo. Quem fica remoendo o passado? Jesus falou quantas vezes tem que perdoar os outros. Às vezes nós temos que perdoar as situações que a vida nos colocou, e nós não perdoamos, a gente fica brigando com aquela situação. Mas não é possível que isso aconteceu comigo, e aquilo está lá no passado, que está remoendo você, aquilo já foi, e você perde um tempão de um futuro que poderia ser lindo, e você fica remoendo aquilo. Então perdoar os outros, perdoar as situações, se perdoar. Fiz alguma bobagem, se perdoe. Às vezes é mais difícil. Vamos perdoar, vamos olhar para dentro de nós e falar assim: poxa, pisei no corpo, puxei o pé na jaca, pode dar o nome que você quiser, mas não tem. Aí o Chico fala: olha, eu não posso fazer nada para mudar o passado, mas eu posso recomeçar uma vida nova a partir de amanhã. Então façam isso. Então essas mudanças, que às vezes são difíceis, mas a gente tem que estar atento que é possível, e se nós não passarmos por elas, nós não vamos conseguir virar o jogo quando nós estamos nessa situação. Então nós temos aqui orar e vigiar, orar os nossos pensamentos. Eu estou entrando
nessa vibração ruim, para. Vai fazer suas orações, lê um pouco do Evangelho, não deixa chegar longe. Porque antes você cortar, quanto eu falo, tem que cortar o mal pela raiz, começou a pensar coisa errada, corta fora. Para, porque a coisa vai ficar feia. Então, para ali. Então, esses cuidados conosco, veja bem, não é questão de ser bonzinho, é questão de ser, para que nós aprendamos a não sofrer nessa vida, que já é difícil. Que ela consiga olhar coisas boas. Eu vou falar lembrei aqui, um exemplo. Muitos anos atrás, eu estava na farmácia, eu estava comprando remédio para os meus pais, que eram vivos na época, alguns para mim, mas a maioria era para eles. Gente, era uma baita grana. Eu estava meio revoltado, eu falei assim, nossa, como é que pode gastar tanto dinheiro em remédio todo mês? Estava bravo mesmo. De repente, eu acho que alguém lá em cima socorreu, falou assim, tá, e se eu não tivesse o dinheiro para pagar? Mas veio esse pensamento na minha cabeça. Aí eu parei e falei, puxa vida, aí eu estaria desesperado. Se eu não tivesse o dinheiro, porque eu tinha. Aí eu parei e falei, eu vou agradecer porque eu tenho dinheiro para comprar. Então, a situação era a mesma. O dinheiro era o mesmo. Mas naquela hora eu consegui reverter um pensamento, quer dizer, eu estava com raiva, eu passei a agradecer, porque eu tinha condição de pagar aquilo. Então são poucas coisas que você fala assim, isso foi para mim. Cada um pode achar um pensamento que ele consiga mudar de outras coisas. Cada pessoa é diferente, as situações são diferentes. Então, para resumir, depressão é uma doença e a coisa é séria. Então, lembre-se, a pessoa está doente. Não adianta falar, levanta, vai lá, isso é falta de vontade, você quer acabar com alguém que é deprimido, fale isso para ele. Cobrar dele, quem precisa de ajuda, não de cobrança. Quem puder e souber, quem indicar, procure um psicólogo, um psiquiatra. Mas o psicólogo e psiquiatra está falando de aqui a Casa Espírita. Tem um livro, Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Se alguém já leu esse livro, é maravilhoso. Recomendo. Então ele mostra as histórias de Jesus, as passagens, ele mostra a luz da psicologia, como é que. E a psicologia, se você olhar a psicologia e olhar os ensinamentos da doutrina do Evangelho, eles convergem. Eles vão para o mesmo ponto. Então, quando algo vindo de várias pontas chega na mesma conclusão, a chance de que aquilo é correto é muito grande. O Divaldo, a Joana de Anjos, tem vários livros sobre psicologia, sobre estados mentais, pode-se ler, fazer a terapia espírita, que é fazer o evangelho do lar, para manter a gente de pé, vem tomar um passe na casa, vem assistir uma palestra, esteja em contato com o bem, isso é importantíssimo. E só para terminar, lembrar que todos nós temos nossas dificuldades. Às vezes a coisa vai bem longe, tá? Então não precisa se desesperar, porque vamos lembrar que Deus vai nos dar o tempo necessário para que nós possamos sair dessa. Então, vamos ajudar ele, vamos fazer da melhor maneira possível, da maneira mais leve, de uma maneira com boa vontade, com fé, mas não vamos esmorecer. E a resiliência vai vir com o tempo, vai vir com cada pancada que a gente vai levando e vai se levantando, a gente vai ficando mais forte. Então, muita fé, muita paz no coração, que Jesus esteja no coração de todos nós. Graças a Deus. Muito obrigado, João Pedro.
palavras da noite de hoje. Então nós vamos partindo a segunda parte da nossa assistência espiritual. Primeiramente agradecendo as palavras que foram ditas na noite de hoje, que nós possamos buscar uma reflexão para tirarmos proveito das lições da noite de hoje. Então, nessa paz, nessa tranquilidade, nós vamos buscando os sintonizarmos novamente com o Pai querido, agradecendo aos amigos espirituais que estão presentes, nos auxiliando, fluidificando o ambiente, colocando cortinas fluídicas protetoras no piso, no teto e na parede, deixando adentrar essa casa somente os espíritos encarnados e desencarnados que vieram em busca de um consolo, em busca de paz e tranquilidade. Então os amigos espirituais já purificam as águas que estão em cima da mesa, purificam as águas dessa casa, as águas que estão na sala de paz, colocando bálsamos, curadores, salutares, energizantes que vão servir como medicamento para as nossas almas. Te agradecemos então, amigos espirituais, e nós, uma breve vibração de paz e de amor, nós vamos buscando darmos qualidade aos nossos pensamentos, imaginando situações de paz, amor e concórdia e também união. A essa casa bendita que nos acolhe, aos dirigentes dessa casa que nos colocam, elas sempre abertas para buscarmos sempre sermos sustentados no amor do Pai. Os amigos espirituais recolhem de nós, dos nossos melhores pensamentos, energias benfazejas, que serão direcionadas a quem puder, a quem precisar. Pedimos ainda que os amigos espirituais da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, dos médicos do espaço, possam comportar a todas aquelas pessoas que estão passando por dificuldades de saúde, aos nomes que se encontram na caixinha de vibração, em especial ao Nelson Leão, que ele possa se restabelecer e aqui estar conosco novamente. Então, nessa paz e nessa tranquilidade, nós vamos vibrando no amor e muita paz a todos nós, trabalhadores do bem, e te pedimos, fique conosco, Senhor da vida, nos acolha, nos tranquilize os nossos corações, não somente hoje, mas para todo o sempre, graças a Deus.